Salve, salve investidores, sejam muito bem-vindos ao Smartcast, podcast oficial do evento Smart Summit, o maior evento de investimentos, empreendedorismo do Rio de Janeiro. Estou aqui com a Matrix e com meus amigos Bernardo Bonjan e André Zacur. Sejam muito bem-vindos. Fala um pouquinho da Matrix, como é que vocês trabalham e como vocês definiriam o blockchain em uma palavra. Então, a Matrix, a gente trabalha o ser humano com a máquina. Por isso que a gente trouxe um robô para responder algumas coisas ligadas a dados. Blockchain em uma palavra, essa aí eu não me preparei. Lego. Por que Lego? Porque o blockchain é como se fosse um Lego. São peças, que são tecnologias que estão construindo esse novo ecossistema financeiro. Então hoje a gente tem aproximadamente 6 mil peças que vão construir esse novo ecossistema que vai trazer uma nova experiência não só para o setor financeiro como para outros setores. Ah, legal, legal. Mas assim, o que consiste a Matrix hoje? Vocês são fundo brasileiro, está sediado aqui no Brasil. Conta um pouquinho mais dos bastidores também, como é que funciona a empresa. Tá. O que a gente viu? A gente viu que hoje o investidor, tá? Você tem mais gente investindo em cripto do que na bolsa. E a bolsa hoje deve ter rompido ali a barreira de 5 milhões de investidores. Então quando a gente viu esse dado, e a gente ama dado, a gente falou, esses caras vão precisar de ajuda, né? Porque o mercado hoje tem muita opção. Então eles precisam de ajuda para achar o melhor timing, os melhores setores e os melhores ativos. E a gente resolveu fazer a Matrix, que é uma gestora, para ajudar essa dor que o mercado estava tendo. Ah, legal. Cara, mas assim, então vocês são uma gestora quantitativa de criptoativos, é isso? É mais ou menos nessa pegada? A gente não se define como uma casa quant, tá? Porque o robô ele não manda ordem para o mercado. O que ele faz? A gente se define como uma casa data driven. A gente usa dados para tomar decisão. Então, a gente hoje tem um time de 3 gestores, né? O André, que é meu sócio, é um dos gestores, que são crypto native. Eles vieram do mundo de cripto. Junto eles têm uma experiência somada de mais de 20 anos. Então o que eles fizeram? Trouxeram toda essa experiência para dentro da Matrix e a gente colocou isso dentro de um sistema. Esse sistema hoje, ele processa 100 milhões de data points por dia. São 9 verticais, hoje está com 75 indicadores. O que são esses data points? Só para a gente entender. São dados que vêm do blockchain, que mostra o que está acontecendo em termos de fluxo de mercado, o que está acontecendo com as tecnologias. Porque diferente de bolsa, o mercado de cripto ele é 24/7. Então é muito difícil você ser assertivo no olho nu. Você precisa ter uma infraestrutura tecnológica e de dados para você ter uma vantagem competitiva. Vou te dar um exemplo. Ano passado o mercado caiu 65%. O nosso fundo caiu só 2%. Por quê? Porque a gente tem muito dados para saber quando faz sol e quando vai chover. E vocês acreditam que a gente já está nesse low de mercado dos criptoativos ou ainda tem mais coisa para cair ainda? A gente já viu uma tempestade completa ou não? Vou falar aqui, cara. Cara, assim, é impossível determinar, né, se o pior já passou ou não, né? Agora, os nossos indicadores apontavam que aqueles níveis ali de novembro seriam provavelmente um ponto de inflexão do mercado. Se é um ponto de inflexão definitivo ou não, é que é difícil afirmar, é impossível até. Agora, independente disso, quando você olha para os últimos ciclos do Bitcoin, por exemplo, né, que é o ativo que atrai mais liquidez para esse mercado, esse é o quarto episódio, né, o quarto grande bear market que o Bitcoin enfrentou, né, os seus investidores enfrentaram. Em todos os anteriores, a gente viu, após esse período, retornos anualizados da ordem de 100%. E claro que isso não significa que será assim daqui para frente, mas o que nos dá confiança de que esses retornos
substanciais, vamos botar assim, né? Não necessariamente nos mesmos níveis do passado, podem se repetir, é justamente o desenvolvimento da tecnologia, o interesse que blockchain e cripto conseguiram atrair, né, de grandes empresas, empreendedores, investidores, e avanços tecnológicos pontuais, como a gente tem visto no Ethereum, no próprio Bitcoin e em diversas aplicações que têm surgido no momento, assim, em particular em smart contracts. Pô, legal. A gente sabe que o Bitcoin nunca terminou um ano caindo, nunca terminou fechando 2 anos seguidos em negativos, né? Como é que vocês olham para esse dado, né, e projetam 2023? Assim, 2023 é um ano especialmente desafiador por conta da perspectiva de recessão americana, né, que talvez se concretize, e restrição monetária, né? Agora, no último ciclo a gente carregou muitos aprendizados, né, do que funciona, o que não funciona, o que é realmente útil, o que não é. E surgem agora, né, 22, 23, inúmeros projetos que se candidatam, vamos botar assim, a marcarem presença no próximo ciclo. 22 a gente viu o Ethereum, por exemplo, né, fazendo a sua atualização. No início de 24 a gente vai ver o próximo halving do Bitcoin, que é um fenômeno marcante, né, na história do Bitcoin. Se puder explicar um pouquinho o halving para quem não conhece, eu acho que é interessante trazer essa nem esses dados, né, mas a explicação do que é o halving também para as pessoas entenderem. Sim. O Bitcoin tem uma emissão essencialmente fixa, né? Que remunera, emissão de novos bitcoins, né, que remunera os mineradores, que são essencialmente os players que mantêm a rede operando, funcionando. A cada 4 anos, a remuneração desses mineradores cai pela metade. Então a inflação, vamos chamar assim, do Bitcoin, ela cai pela metade a cada 4 anos, o que garante que ele terá para sempre uma quantidade limitada, né, de bitcoins existentes. Assim, como é que funciona a Matrix hoje? O que vocês têm fundos listados? São fundos long only? São fundos long bias? Como é que funciona? Tá. A gente hoje, tá? O primeiro fundo é um fundo long bias, tá? A gente acha que assim, timing é uma coisa muito importante em cripto. Igual o André falou, a gente está na 4ª queda, então ninguém está afim de investir num fundo que vai ter um drawdown de 50%, 60%, 70%. Então, assim, a gente é o primeiro fundo long bias do Brasil. O fundo ele é listado lá fora e agora a gente vai ter um fundo espelho aqui no Brasil a partir de abril. Importante falar, né, que o varejo ele não podia comprar um fundo que 100% do patrimônio dele aplica no exterior. E essa regulamentação vai mudar agora a partir de abril, entra em prática. Então a gente vê uma baita oportunidade para quem quer assim, investir em tecnologias excelentes, com preços excelentes no momento certo. E seguro, porque você é regulamentado, né? Tem toda essa questão. E as pessoas às vezes ficam com medo de investir em criptomoeda, NFT, esse tipo de coisa, porque dá muito trabalho para você configurar tudo, achar tudo, e investindo por uma forma regulamentada, isso fica muito mais seguro também, você concorda? Eu acho que assim, são 2 seguranças, né? Uma é você estar num veículo que é regulamentado, e a outra é estar investindo com um especialista. Exatamente. Que, igual eu falei, assim, a olho nu vai ser muito, muito difícil um investidor comum identificar qual que é o melhor time e quais são as melhores tecnologias para investir. Pessoal, eu queria introduzir vocês o Dr. Matrix. Ele é o robô que personifica essa tecnologia Human and Machines da Matrix, né? Então eu vou fazer uma pergunta para ele e ele vai responder para a gente. Ô Dr. Matrix, olhando para o longo prazo, por que você acredita que os criptoativos têm que estar na carteira do investidor?
Investir em cripto hoje é como ter investido na internet em 1998. Na época, as 5 maiores empresas da internet valiam 175 bilhões. Hoje, valem 3 trilhões. Os 5 maiores protocolos de cripto hoje valem 250 bilhões e têm um longo caminho pela frente. Esse robô é demais. Ele deu uma piscadinha para mim. A gente gosta muito de olhar eventos históricos, né? Então, pegando o gancho que o Dr. Matrix falou, em 98, todo mundo apostava que as 2 maiores empresas de internet do mundo ia ser a American Online, talvez tenha muita gente que está aqui nos escutando que nunca ouviu falar, e a Yahoo. E o que acontece? Elas não foram as vencedoras, né? A vencedora foi Google, Amazon, depois veio o Grupo Meta. E o que acontece? Hoje, as 2 maiores empresas em termos de dominância do mercado é o Bitcoin e o Ethereum. Então primeiro, a pergunta, né, que a gente escuta muito aqui na feira o Ethereum vai valer mais que o Bitcoin? Né, uma pergunta. E se essas 2 vão ser disruptadas por alguma outra tecnologia? É uma pergunta que não quer calar, mas também é impossível saber, né? A gente não sabe o dia de amanhã e por aí vai, né? É um ponto de vista para essa dicotomia, né? Ethereum ou Bitcoin. A tese prevalente para o Bitcoin hoje é a reserva de valor, né? E o Ethereum é visto como um ativo produtivo, especialmente depois da última atualização, que começou a reverter as taxas pagas na rede, né, para os detentores dos tokens, como se fosse um dividendo para eles. Sim. Né? Então, assim, quando você olha para o market cap do ouro, por exemplo, Bitcoin, ouro digital, né? 12 trilhões de dólares. E você olha para o market cap do S&P 500, as empresas que produzem, né, que inovam e transformam a nossa sociedade. 30 trilhões de dólares. O natural é que ativos produtivos se sobreponham à reserva de valor. Né? Agora, claro, se o Bitcoin conseguir dar o salto tecnológico, né, para se equiparar ao Ethereum em termos de utilidade, a gente entra em outra conversa. Né? Legal. A gente vê surgindo todo dia aí ETFs de cripto e tudo mais. Como é que o fundo da Matrix vai se diferenciar, a parte principal, né? Como é que ele se diferencia de um ETF, por exemplo? Então, o ETF, eu acho que ele tem assim uma grande qualidade, que é a conveniência, né? Mas o investidor, ele quer retorno, né? Então, o que acontece? Quando vem uma chuva, igual veio o ano passado, o ETF ele não consegue se defender. Quando você pega um fundo igual a Matrix, que é long bias, você consegue ficar em caixa, você consegue comprar derivativos para efeitos de hedge, né? E fora isso, a gente hoje tem uma carteira que assim tem 15 nomes, né? Então você acaba que você não fica refém de 2 ativos. Imagina lá atrás quem comprou o ETF que era American Online e Yahoo, em vez de ser Google e Amazon. Então acho que essa vantagem, né, de você ter flexibilidade, de operar as janelas de mercado e ter uma cesta mais promissora, isso tem se refletido em retorno. Ano passado a gente caiu só 2%. Os ETFs caíram aí 60%, 70%. Esse ano a gente já está subindo 25%. Então acho que o timing e a parte de seleção de ativos. Sim, é um exemplo assim de como tirar proveito de ativos produtivos, né? A gente tem o que a gente chama de kit Ethereum, né? Nada mais é que uma cesta de ativos que se beneficiam do desenvolvimento e do ganho de adoção da rede Ethereum e em muitos casos dos seus concorrentes, inclusive. Então, assim, é uma forma de você se proteger contra essas disrupções tecnológicas que podem desbancar grandes nomes que estão aí no mercado hoje. Né? Cara, bem legal.
vocês são um fundo totalmente diferente do que eu já vi hoje, tá? Só do que eu já vi no mercado até agora. Então, cara, trazer isso para os investidores é sensacional, porque é um mercado que tem que evoluir muito ainda. E como é que vocês acham que vocês vão contribuir para essa evolução de mercado de fundos de criptoativos? Então, nossa visão é ser uma gestora, tá, com diversos fundos sempre ligados a criptoativos. A gente começa com o Long Bias, que é um fundo que busca alto retorno, mas ao mesmo tempo uma vol alta, e depois a gente vai expandir a nossa prateleira para fundos de renda fixa com uma vol menor, mas a gente acredita que assim, o mercado, tá, de ativos digitais ele veio para ficar, né? É como o Dr. Matrix falou, a gente está em 98, então tem muito desdobramento que a gente vai ter pela frente e a gente quer ajudar o investidor investir com uma vantagem competitiva, né? Porque a hora que ele terceiriza isso para um especialista, ele tem muito mais chance de a longo prazo ter um retorno satisfatório do que ele fazer sozinho. E qual é a diferença, assim, sendo bem prático, qual é a diferença de conhecimento, assim, entre uma pessoa curiosa que estuda muito criptoativos, NFT e tudo que gira em torno desse ecossistema e utilizar um fundo que tem um gestor profissional? Qual é a diferença hoje que vocês veem em prática? Dr. Matrix, quais são os diferenciais da Matrix? A Matrix é uma gestora 100% focada em cripto com um time de engenheiros, matemáticos e cientistas de dados. Com uma filosofia de investimentos que combina almas em machines, a Matrix entrega o mandato com excelência, mantendo uma rigorosa disciplina de risco. Isso tudo é traduzido em resultados. Só em 2023, o fundo Matrix já está dando 24% de retorno. Pô, o robô sabe... Pô, é ótimo, né, cara? Não precisava nem ter vindo aqui. Podia ter deixado só o Dr. Matrix aqui para conversar com a gente. É porque assim, quando vocês chamaram a gente ia só mandar o Dr. Matrix. Só que a gente ficou com medo, que ele falou tanto ontem que eu falei, vai que o robô tá rouco. É mais fácil a gente passar mal do que ele, né? Então, acho que essa estratégia de human and machines que vocês usam, né, é sensacional, porque vocês conseguem aliar a ciência de dados que vocês têm e pessoas, né? Que no final das contas, pessoas que enviam as ordens e tudo mais, que estão por trás pensando nesses dados que vão ser imputados também, é o que no final do dia faz a diferença total, né? Vocês concordam? Verdade. Você está 200% certo. E para finalizar, qual é a característica principal que o investidor da Matrix pode esperar do fundo para os próximos anos aí? Então, a gente respeitar o nosso mandato. Eu venho de uma escola que, assim, a gente falava que ninguém era gestor de cripto, ou de bolsa, ou de macro, a gente era gestor de risco. Foi o Pactual, onde eu passei 10 anos. Então, é entregar o mandato, não fugir do mandato e respeitar o processo. Isso acaba traduzindo em performance no longo prazo. E, assim, claro que a gente vai errar, né? Agora, a longo prazo, a gente, com essa filosofia de human machines e uma disciplina de risco, a gente tem muita confiança de entregar o nosso mandato com excelência. Pô, lindo, maravilhoso essa estratégia toda e como a concepção do fundo de vocês consegue fazer essa junção, né? Cara, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês aqui no SmartCast, no Smart Summit, engrandecem o evento e fazem com que isso aqui seja muito mais abrangente, porque no final de contas quem importa é o investidor, né? Então, e assim, eu esqueci de fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. Qual o tempo médio que vocês acham que o investidor precisa ficar alocado no fundo de vocês, assim, para ter um resultado consistente? Tá. Excelente pergunta, Gabriel. Assim, acho que antes de falar de tempo, né,
Vamos falar de disciplina. A gente acha que é uma classe de ativo que ela está muito no começo, como se fosse investir na internet em 98. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é não botar algo mais que 5% do patrimônio. Muito mais para algo entre 1 e 3. Tá? E você carregar isso no longo prazo. Carregar para os próximos 5, 10, 20 anos. Imagina quem carregou Google e Amazon desde 98. Então, assim, é botar ali uma coisa que você não vai precisar e ter um horizonte de longo prazo. O mercado, para quem investiu em 98, multiplicou por 20 vezes, né? Então, se você pegar um estudo da BCG e da McKinsey, falam que o blockchain vai movimentar 867 trilhões e 2% disso, 17 trilhões, vão ser receita das empresas que estão construindo o blockchain. Hoje elas valem aí 300 bi, as altcoins, as maiores. Então tem muito espaço ainda para valorização no longo prazo. Então é assim, horizonte, longuíssimo prazo e uma parcela pequena do patrimônio. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Sempre bom conversar com vocês, gestores, e conhecer a Metrics, como é que vocês funcionam. Gente, obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, André. Obrigado, Dr. Metrics, pela participação. Vocês foram muito importantes aqui para o nosso evento. Valeu. Valeu. Parabéns Gabriel, pelo obrigado. evento. Parabéns, Estamos cara. sempre à disposição. Tem alguma consideração final que vocês querem fazer? Como é que a gente pode encontrar vocês? Rede social, o que vocês têm, site? Faz o jabá de vocês aí. Vocês vão encontrar a gente em breve nas plataformas. As plataformas de investimento. E o nosso Instagram é metrics.fund. Pode seguir, a gente faz poucos posts, mas sempre com dados, trazendo aí um pouco de educação e também no LinkedIn. Legal, bacana. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até.